gente querida, gente boa, nós estamos completando quase 3 anos, entramos agora no segundo ano, no 11º mês, daqui até dezembro faz 3 anos, até o final de dezembro, que nós iniciamos essa sequência de Mateus. E é uma das coisas que, com 70 para 71 anos de idade, eu faço com consciência, lucidez, determinação, objetividade, deixando isto para tempos difíceis. Para aquela hora em que, como diz o profeta Amós, as pessoas andarão de mar a mar, de continente a continente, procurando a palavra de Deus, mas ela será mais rara do que o chamado ouro de Ofir. E o texto ainda diz: e os jovens naqueles dias, tanto os jovens quanto as donzelas, desmaiarão de sede, não de pão e nem de água, mas de ouvirem a palavra do Evangelho de Deus. Por enquanto, vocês estão vivendo aqui na distração do crepúsculo da história, distraídos, não querendo pensar no assunto, mas vai chegar a hora, talvez eu já não esteja mais aqui, em que a fome, a sede, a avidez, o desejo pelo Evangelho puro e simples de Jesus será programado, procurado, buscado no mundo inteiro e as pessoas não encontrarão. E eu estou preparando isso aqui para esse tempo, para essa hora. Como naquele filme O Livro de Eli. Como no Livro de Eli, onde o que mais faltava no mundo era a revelação da palavra. E havia pessoas querendo encontrar isso para outra vez usarem a palavra como controle social, político, econômico, humano, de todas as naturezas. Mas isso já não acontecerá mais. Corta aí, Clarinha. Gente, eu falei sobre as agonias de Jesus no Getsêmani, no nosso último encontro de quinta-feira passada, e da agonia de morte, da existencialidade do inferno que ele provou, e eu disse a vocês que aquilo nada mais era do que o cumprimento exato, absoluto, de Isaías, no capítulo 53, e que diz a partir do verso 1. E antes disso, começando no capítulo 52, verso 13, diz: eis o meu servo procederá com prudência, servo com um S maiúsculo, servo do Messias, assim como tem o anjo do Senhor com A maiúsculo, que é o Cristo antes da encarnação de Jesus, nas suas infindas manifestações aos povos, e não somente ao povo do Velho Testamento, mas aos povos. E aqui se diz: eis o meu servo, que procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, quando chegar a hora dessa sublimação e dessa sublimidade e dessa adoração consciente. Mas agora, Isaías diz: como pasmaram muitos em perplexidade à vista dele, pois o seu aspecto era muito desfigurado. Não era esse gato da IA que vocês veem por aí, tudo patético, carnavalesco. Sim, desfigurado mais do que qualquer outro ser humano.
e a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens devastados, empobrecidos, diminuídos e abandonados. Ele era, assim, um ente desfigurado. Assim causará admiração às nações. O Cristo sofredor, mas se Deus estava em Cristo, ele não deveria ser o vitorioso sobre todo o mal? Por que ele se entrega ao capricho diabólico da egoesclerose da alma humana? Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, eles verão. Quando eles começarem a perceber, alguns deles, que Deus estava em Cristo, morrendo a morte de todos os humanos. Porque aquilo que não lhes for anunciado, verão. E aquilo que nunca ouviram de ninguém, de nenhuma igreja, missionário, profeta, pregador ou apóstolo, pela graça de Deus, em algum momento, espalhado pelas nações, muitos entenderão o que crentes não compreendem até hoje. E o capítulo 53 de Isaías prossegue. Quem creu em nossa pregação? Aí você olha para os evangelhos e pergunta, quem creu? Muito pouca gente. Os que creram foram os que ficaram, e os que ficaram foram os que fugiram. E os que fugiram só voltaram depois da ressurreição, com exceção das mulheres. São as únicas que nunca negaram fogo, são as mulheres. Mas os homens, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor, a mão de Deus estendida, curando, realizando o bem, ressuscitando mortos, aos pobres e simples de coração que viram, creram e acolheram. Mas as elites e todos os que se achavam senhores do saber repudiaram. É em razão disso que ele foi subindo como renovo perante ele, sim, perante os olhos do Eterno. Foi subindo como raiz de uma terra seca, num lugar sem promessa. As promessas de Israel sempre foram promessas de morte, de martírio, de apedrejamento, de destruição de quem quer que trouxesse a palavra de Deus a eles. Eles são o povo que mais matou profetas e gente de Deus, que matou o Messias e que depois ainda disse, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Nós não nos arrependeremos do que estamos dizendo. E ainda hoje tem uma grande maioria que nunca pensou no assunto. Pois bem, o texto diz, não tinha aparência nenhuma que nos agradasse, nenhuma formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos interessasse, nos agradasse, nos enternecesse. Ele era desprezado. Chegou. Vai falar o que eu não quero ouvir. Vai dizer o que eu não quero nem entender. Sim, e se tornou o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Nasceu em dores, viveu em dores, morreu em dores, mas ressuscitou em glória. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Doer para ele é normal. E como um de quem os homens escondem o rosto, fingem que não viram, que não conhecem, que não sabem quem é, dele, todos nós, em algum tempo, em algum dia, em alguma hora também fizemos tudo para não fazer dele caso, para não levá-lo a sério, para não ouvir suas palavras, para não internalizá-las. Mas o que ninguém sabia
é que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades todas, da mente, da alma, do espírito, de todos os níveis, e as nossas dores físicas, psíquicas, espirituais e aquelas que são inomináveis de angústias incompreensíveis, Ele levou sobre si. E nós o reputávamos, olhando para Ele, dizíamos: ah, esse é um maldito, aflito, desprezado de Deus, ferido pelos céus, oprimido por homens e demônios. Mas Ele, enquanto a nossa estupidez gritava trevas para dentro das nossas mentes, Ele, todavia, foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi triturado pelas nossas iniquidades. E o castigo que hoje me traz a paz, essa paz que excede a todo entendimento, que cobre toda a minha contradição, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, pelos seus maus tratos, pelas suas torturas e pelas suas agonias de alma, de espírito, de mente, de natureza simplesmente incompartilhável, Ele levou sobre si todas essas coisas para que fôssemos sarados. Enquanto isto, todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados, cada um andando segundo os seus próprios pensamentos, sua disposição mental reprovável, seus sentimentos adoecidos e tomados pela morte das afeições naturais e pela crescente implacabilidade dentro de nós, desgarrados de Deus, de nós mesmos, da vida e de todo amor. Cada um, quanto mais andava, mais se desviava, mais longe dele ficava. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos significa todos nós, em todo lugar, em todo tempo, em toda hora, em qualquer fase da história humana, nós todos. Ele foi oprimido pelos homens, pelos demônios, pelo diabo, pelas trevas, pelas agonias existenciais do inferno. E humilhado ante todos os sentidos, gargalhadas humanas e gargalhadas infernais, julgando-o derrotado. Mas ele não abriu a boca, não dialogou com o mal, não gritou, não quis se vingar, não chamou para uma desforra posterior, não abriu a sua boca. Ante ao mal, nossa maior resposta é o silêncio focado em Deus. Ante ao mal, nossa maior resposta é o nosso silêncio focado em Deus. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, iriam lhe deixar pelado sem lã, na cruz, nu na cruz. Ele não abriu a sua boca para contestação de nenhuma natureza em relação ao mal que faziam. Ao contrário, disse, quando abriu a boca: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Cegos de estupidez. Por juízo opressor, ele foi arrebatado. E a sua linhagem, a sua origem, desde os tempos eternos, desde antes da fundação do mundo, desde os dias da eternidade, como diz o profeta Miqueias no capítulo 5, quem dela cogitou? Quem se preocupou que ele fosse de fato a encarnação de tudo quanto tinha sido profetizado por homens santos de Deus que falaram movidos pelo Espírito Santo?
Ele foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Quem especulou para o bem? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo, diz Isaías, e eu digo, por causa da minha transgressão e das transgressões do mundo inteiro. Ele foi ferido pela dor da humanidade, da civilização, das criaturas, da devastação, da degradação da natureza, por tudo aquilo que geme. Ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com 2 malfeitores, mas com o rico ele esteve na sua morte, com Nicodemos e José de Arimateia, posto que nunca fez injustiça. Ele dizia: quem de vós me convence de pecado? Porque ele nunca fez injustiça, nem maldade, nem dolo, nem torpeza, nem maldição, nem desejo maligno, nenhum jamais procedeu da sua boca. Assim é Jesus, assim devo ser eu. Todavia, ao Senhor, isso é mistério dos mistérios. Isso foi a coisa que mais me virou ao contrário quando eu comecei a ler com o meu espírito. Isaías 53, em dias e dias e dias de jejuns, a partir de 1973, querendo sorver essa palavra, trazê-la para dentro dos escaninhos mais ocultos do meu ser. Isso me chocou quando eu li: pois ao Senhor agradou moê-lo. Isso é muito forte. Pois ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, a enfermidade de todos os humanos em todas as eras, em todo lugar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, ele se entrega pela maldade humana, pela egolatria humana, pelo narcisismo humano, pela loucura, pela insanidade, pelo endiabramento humano, por todas as nossas traições, por todas as nossas arrogâncias soberbas, pelo nosso espírito de Satanás, de oposição, de antagonismo a todo bem, pela nossa covardia que bombardeia crianças, velhos, inocentes, que mata pessoas em genocídios étnicos, que tenta eliminar a raiz de povos, pessoas, histórias, memórias, lembranças. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado humano. Depois que ele fizer isso e todo mundo disser: que tragédia, valeu a pena, para quê? Todavia, surpresa! Ele, no entanto, verá a sua posteridade. Ele voltará do inferno das calamidades e prolongará indefinidamente os seus dias, entrando pelas dimensões da eternidade. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos, nas vidas daqueles que se tornarem discípulos do seu amor, da sua consciência, da sua justiça, da sua verdade, do seu reino, que é bondade, alegria, justiça, vividos no Espírito Santo. A vontade do Senhor prolongará nas suas mãos, nas vidas daqueles que entregam as suas vidas como extensão das mãos de Cristo na história, do corpo de Cristo no meio dos humanos e da sociedade. Ele verá, todavia, o fruto do penoso trabalho da sua alma, e quão penoso, como indescritivelmente penoso.
com direito a gritos de vitória no inferno do inferno, no Tártaro dos gregos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sim, o meu servo, o justo, servo maiúsculo, justo maiúsculo, único justo. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer, exceto ele. Com o seu conhecimento experiencial de toda a dor humana, de toda a angústia humana, como diz a Epístola aos Hebreus, pois nos convinha ter um sumo sacerdote que fosse ele próprio o absorvedor de toda a dor, angústia humana, para interceder por nós como alguém que intercede de dentro das entranhas da angústia da humanidade. Ele, com o seu conhecimento experiencial da agonia, justificará muitos que com ele identificarem-se dizendo: eu ainda sinto dor, mas eu posso crer que ele levou a minha dor. E se eu crer que ele levou a minha dor, estranha e milagrosamente, eu fico livre dela, como aconteceu comigo, que queria morrer e me matar de dor. Ainda jovem, a vida se me tornou insuportável de aguentar. Até que eu tomei consciência de que ele levou a minha agonia, a minha dor, meu desespero, minha vontade de morrer. E quando eu criei, miraculosamente, o que me agonizava saiu de mim, porque eu sei que já tinha sido absorvido por ele. E ele me justificou, ele me santificou, ele me ungiu, ele me pacificou, ele levou sobre si as minhas iniquidades todas. Por isso, o Pai diz: por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, muitos. É claro que tem gente que não quer, nem depois de morrer, mesmo sabendo após a morte quem ele é. Tem homens que viram diabos que mesmo depois de já sem nenhum trauma religioso, humano, paterno, materno, social, econômico, com todas as obliterações cognitivas que impedem a gente de ver, de ouvir, de enxergar, limpos de tudo isso, lavados disso tudo após a morte, se tornando consciência pura. Todavia, na consciência pura, destraumatizada, alguma coisa muito podre se inclinou essencialmente neles para o mal, e eles se identificaram, se simbiotizaram com o diabo. E mesmo depois da cognição límpida que vem com a morte, a gente enxerga tudo, tem gente, todavia, que continua escolhendo pertencer à treva. Isso é o que Paulo chama de mistério da iniquidade, porque nenhuma psicologia jamais chegou tão longe e tão profundo. Mas é um fato inegável. Existem pessoas que realmente não querem, mas aos que querem, ele justificará eternamente. Por isso, diz o Pai, eu lhe darei muitos como a sua parte. E com os poderosos, de qualquer que seja a natureza de poder, o despojo da vitória final é todo dele. Pode ter havido contribuições de pessoas aqui, ali, acolá, mas a vitória é da cruz. E a garantia dela está na ressurreição dos mortos. Porquanto derramou a sua alma na morte. Entregou, derramou, é uma palavra muito forte. E poeticamente, tragicamente linda, derramou a sua alma na morte. Foi contado com todos os transgressores, os imediatos e os que tinham vindo antes, estavam presentes durante e os que vieram depois. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, de todo aquele que conscientemente diga: eu quero me identificar com o que tu já fizeste por mim.
E também levou o pecado daqueles que nunca ficaram sabendo que ele levou os seus pecados, mas que de algum modo creram que existia um amor acima de suas cabeças, sem saber nem o nome disso, e disseram: eu creio que sobre mim paira misericórdia, bondade, perdão e acolhimento. Eu não posso explicar, não sei o nome disso, mas sei que é para mim. Isso está acontecendo hoje, agora mesmo, aconteceu sempre, o tempo todo, em toda a história humana, em toda a história da civilização. Sim, ele levou sobre si os pecados de muitos, e por todos eles, pelos que se sabem transgressores, imperfeitos e inadequados, ele intercede, intercedeu e intercederá para sempre, porque ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. É isso que começa a acontecer aqui no Jardim do Getsemane. São essas agonias que vão se adensando, se adensando, se adensando perante ele. No meio disso, antes de ele ser levado e ser preso, nós já vimos que Judas chega, Jesus diz: amigo, aqui vieste. Pedro perde a cabeça, corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas tem uma advertência que Jesus tinha feito antes de eles saírem para o Getsemane, tinha feito a Pedro, que é algo assim digno de que a gente preste atenção. Eles ainda não tinham descido para o Ribeiro de Cedron, Judas ainda não tinha chegado. É um parêntese que eu abro aqui para ir a Lucas, no capítulo 22, e ler com você no verso 31, quando Jesus, antes de descer para o Getsemane, olha para Pedro, que tinha dito: eu jamais, todo mundo pode te negar, eu não. Jesus disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás... Para quem diz que Satanás não existe, são meninos que foram criados em laboratórios de academia teológica, que vem com esse papinho. Ou quem apenas se formou numa faculdadezinha de psicologia. Ou qualquer um outro que tenha feito qualquer um outro cursinho universitário. Ou os traumatizados pela frequência às igrejas pentecostais e neopentecostais, onde eu nunca encontrei um único demônio, só fajutice, mentira, sugestão, engano e histeria. E aí ficam céticos e cínicos, e dizem: ah, diabo não existe, não sei como é que um cara inteligente como Caio, culto, crê nisso. É por causa da minha inteligência, da minha cultura e das minhas bilhões de experiências que eu sei o que eu estou dizendo. Você devia prestar muita atenção, porque não é um garoto que está falando com você, e nem uma pessoa impressionável. Simão, Simão, eis que Satanás, o opositor, te reclamou a mim, demandou-te de mim, para peneirar a ti e a todos os outros companheiros aqui, para te peneirar como trigo, que a gente passa na peneira para ver se sobra alguma coisa, para ver o que é puro e o que não é puro. Ele demandou te passar na peneira. E eu não disse que não. Preste atenção. E eu não disse que não. Eu, porém, diante de tal demanda, apenas roguei por ti. Orei por ti ao meu Pai, pedindo que Ele te fortaleça, que tu não desanimes para sempre, tu não mergulhes por nenhum fracasso, em nenhum poço de depressão incurável, de desistência absoluta sobre quem você é para mim e quem eu sou para você. Roguei por ti, para que a tua fé, por menor que seja, por fiapo de fé que tenha se tornado, não desfaleça todavia.
porque eu não vim para esmagar a cana quebrada, nem para apagar a lamparina que fumega, antes para reacender todas as expressões de fé. Tu, porém, pois, Pedro, quando te converteres realmente, porque tu hoje és um ser impressionado comigo. Tu és um querido que misturas discipulado com fã-clube. Tu estás cheio de crenças diante das coisas que tu me viste fazer. Mas aquela fé cujo carregão se planta na eternidade do coração e se ancora no trono da graça, da segurança de Deus, não te acometeu ainda. Mas quando tu te converteres, eu sei que tu vais te converter de verdade, Pedro. Então, fortalece os teus irmãos. É semelhante ao que ele veio a dizer a Pedro depois de ressuscitado de entre os mortos, lá em João 21, na praia de Tiberíades, quando encontrou a Pedro nu na praia, que veio nadando, e Jesus já tinha preparado, depois de ressuscitado de entre os mortos, alguns peixinhos para eles comerem. E Jesus, quando perguntou a Pedro se ele o amava, e Pedro só respondia: Senhor, eu sou teu amigo, mas nunca respondia com aquele amor sublime: Senhor, eu te ágapo. Ele respondia: Senhor, eu te filéu, eu sou teu amigo. Jesus disse: então tá bom. Com essa amizade, se for sincera e verdadeira, já serve. Cuida das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos, ou como ele diz aqui, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu, é Pedro respondendo: Senhor, estou pronto para ir contigo, outra vez ele falando, tanto para a prisão como para a morte. Pedro, Pedrão, Pedroca, meu querido amigo, menos é mais. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante, meu filho. Isso já tinha sido anunciado antes. Aí aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que a gente já viu aqui. Mas antes disso, Jesus tinha preparado, olha o cuidado de Jesus desse preâmbulo, antes de encontrarem Judas com os soldados e as turbas que vieram no grupo abandidado da casa do sumo sacerdote. Antes de acontecer aquele beijo de traição que a gente já viu, tudo aquilo, o corte da orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, tudo isso, Jesus fez uma advertência irônica. Olha a ironia de Jesus, que só não entende quem é muito tapado. Olha, só não entende quem é muito tapado. Ele disse o seguinte: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, está aqui no verso 35 de Lucas 22. Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou porventura alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor, nada. Então Jesus disse: agora, porém, quem tem uma bolsa, tome-a, como também um alforje, uma mochila, e o que tem espada, também venda a capa e compre uma. Quem não tem como levar as coisas, arranje uma bolsa e uma mochila. Pois vos digo, agora é diferente. Não o modus operandi, mas o dia de hoje é diferente, é um dia de encenação, é um dia de teatro, é um dia de se cumprir essa dramaturgia absoluta que ecoa desde a eternidade. Hoje vos digo o que importa, se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Então, vocês que são só pescadores da Galileia, fiquem com cara de malfeitor, vendam capas, comprem espadas, se preparem para como quem anda fugido e escondido,
que é para justificar o que eles vão fazer comigo. Se disfarcem de malfeitores para pelo menos combinar. Mas eu vi aqui nas eleições de entre 18 e 22, os crentes todos pegando esse texto aqui como advocacia para se armarem. Nunca vi povo mais abjeto e cognitivamente doente e morto mentalmente do que esse. Dos que se intitularam crentes e assim procederam aos milhões. Vocês lembram disso? Pois bem, então lhe disseram: Senhor, temos aqui 2 espadas. Crente é um negócio horroroso. Jesus está falando com ironia. Está falando com aquele bendito sarcasmo de quem diz: olha, estão procurando bandidos. Vamos nos fantasiar de bandidos para pelo menos justificar a loucura deles. É isso que Jesus está falando. Mas o pessoal, quase que 99% dos pastores do Brasil inteiro resolveram entender isso do modo que Jesus não falou, por necessidade deles de se tornarem bandidos de fato com outros bandidos que eles queriam eleger. Temos aqui 2 espadas. Parecia que tinha descoberto a pólvora. Idiota. Jesus disse: não, para mim basta, chega. Eu estava falando uma coisa com outro sentido, para ver se vocês compreendiam, mas vocês não me entendem, né? Tudo é literal. Para mim chega. Já estão abandidados demais na alienação de vocês, tá bom. E saindo, foi como de costume ao Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Aí acontece tudo que eu já narrei para vocês, inclusive ele suando sangue naquela agonia do inferno sobre a qual eu já li em Isaías 53, e aqui, voltando para Mateus, a gente vê na sequência o seguinte: que chegaram os da parte do Sinédrio e o levaram para a casa de Caifás, que está lá até hoje, no Monte das Oliveiras, abaixo do Monte Sião, na descida do Monte Sião, entre Alcedama e o Monte Sião, está ali a casa, as ruínas da casa do sumo sacerdote. Arqueologicamente demonstrável e comprovável e real, com escadas romanas de 2000 anos de idade, com estrutura antiquíssima. E os que prenderam a Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas, os mestres da lei, os anciãos do povo, os teólogos, os variados representantes de seitas sacerdotais e de outros grupos. Havia uma mini reunião do Sinédrio acontecendo lá, mas Pedro, vendo para onde Jesus ia, já escondido, o seguia de longe, de bem longe, atrás das moitas. Chegou até o pátio da casa do sacerdote e, tendo entrado no pátio, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Olha só, para ver o fim. Ele, que era um cara que tinha dito: eu vou contigo até o fim, agora se assenta, segue de longe, entra sorrateiramente, se assenta entre os serviçais para passar despercebido para ver o fim. Parece até um pesquisador da tragédia da igreja que não faz nada para mudar coisa alguma, embora se dizendo cristão, mas fica fazendo pesquisa sobre a desgraça do fim da igreja. Desculpem a associação, mas muitas vezes é assim que eu vejo. Gente inteligente, com capacidade de bradar, levantar a voz, pregar, anunciar. Não, só faz pesquisa sobre o fim. Como Pedro, que ficou para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Que você tem alguma coisa disposta a dizer contra ele?
Vê se tem. Ficaram fazendo triagem de testemunhos que fossem fortes. Havia muita bobagem, não fazia sentido nenhum. Aí eles agarraram um aqui, outro ali, não tinha muita gente, mas tinha alguns vendidos capazes de dizer o seguinte: me diga o que você quer que eu diga, que eu repito com veemência e teatralidade. Era isso que eles estavam procurando, para terem de que o condenar à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, como eu disse, eles achavam pueris as palavras, mas afinal compareceram duas, afirmando o seguinte: este Jesus disse, posso destruir o santuário, aí apontou para o templo lá em Jerusalém, e reedificá-lo em 3 dias. Obra de super-homem, do Jesus Clark Kent, que iria virar o Cristo. O templo que levou praticamente 44 anos para ser construído, ele reconstruiria em 3 dias, como se o negócio de Jesus fosse fazer prédio. Coisa mais nojentamente idiótica e patética. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Como se Jesus fosse o dono de uma empreiteira chinesa que constrói supermercado em 3 dias, ou pontes magníficas em 1 semana. Jesus fica olhando para aquilo. Meu Deus, é muita pateticidade. Coisa mais horrorosa é a mente desse povo. Mas Jesus guardou silêncio. O que se vai responder diante da idiotice? A única resposta passível de ser dada ao idiota é o silêncio. A única resposta passível de ser dada ao idiota é o silêncio. Eu vou repetir de novo, viu, Clarinha? Pode deixar aí 3, 4 vezes. A única resposta passível de ser dada aos idiotas é o silêncio. A única resposta passível de ser dada aos idiotas é o silêncio. Corta e guarda. Pois bem, ele prossegue, sendo inquirido: não tens nada o que responder às acusações que esses fazem contra ti? Jesus guardou silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro em nome do Deus vivo, que tu nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus, em nome do Deus vivo. E é sempre o mesmo tom de palhaçada em todo lugar. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Quem gritou isso aqui, afirmou, conjurou, foste tu. Entretanto, eu, Jesus, vos declaro, presta atenção, é o que vocês querem ouvir? Que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à destra do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Desde agora, ou seja, Jesus declarou sobre eles uma impressão mental, cognitiva, recorrente, um pesadelo de olhos abertos, que todos eles haveriam de ter e com ele se assombrar durante todos os dias das suas vidas, interrompendo suas noites assim, vendo o Filho do Homem voltar em grande glória, vindo contra eles. Viu, Clarinha? Vindo contra eles. Sim, respondeu Jesus, tu disseste, entretanto. De agora em diante, isso estava instalado como uma subjetividade inarrancável e inarredável.
Guardem isso, recortem isso. Desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Quando ele diz desde agora, ele instala um software de juízo na cabeça desse pessoal, que sabe quem ele é, que disseram ele fez sinais que nós não podemos negar que Deus está com ele. Vamos matar Deus nele, senão a gente perde o nosso lugar de controle sobre o povo. E Jesus então diz: o juízo de vocês até o partirem para a eternidade vai ser não poderem mais fechar os olhos sem verem, sem me verem voltando, o Filho do Homem com a glória de Deus vindo do céu, contra a maldade de vocês. Sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote, de um drama patético, aviadadamente religioso, rasgou as suas vestes e blasfemou, e diz: blasfemou, blasfemou, blasfemou. Meu Deus, blasfemou. É tudo igualzinho os religiosos que me cercaram a vida inteira e até o dia de hoje. Que necessidade mais temos de testemunho? Já ouvimos. Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam todos eles: é réu de morte, é réu de morte, é o canto dos abutres, é réu de morte. É o canto Requiem gregoriano dos hipócritas, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, pá, 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 pá. Mas nem um dente dele foi quebrado, nem um osso, nem a mandíbula, nem o queixo, nada. Arrebentaram as mãos batendo nele, ele sangrava, se esfolava para lá e para cá, mas, como diz a Escritura, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E bateram, e espancaram, e cuspiram, e esbofetearam, e esmurraram, e gritavam: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Fala meu nome. Conta a minha história agora. Quem foi que te bateu? Se Jesus fosse um pregador cristão, com algum poder paranormal, iria começar a falar um monte de barbaridade. Você come a mulher de fulano, você gosta mesmo de dar ré no quibe, você não sei o quê. Como os crentes dizem que Jesus ficou escrevendo na areia, no caso daquela mulher de João 8, que era acusada de adultério, Jesus teria jogado o pecado de todo mundo na cara deles. Eu nunca consegui ver assim. Nunca consegui ver assim. E nem aqui tampouco. Jesus olha em silêncio. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. E aproximando-se uma criada. Primeiro veio a criada, a serva do lugar. Mulher, sem muita voz, sem muita expressão, sem nenhuma autoridade, e disse a Pedro: tu estavas também com Jesus, o Galileu. Eu vi você. Pedro, porém, negou diante de todos, em voz bem alta, dizendo: eu não sei o que tu dizes, mulher. Ele questiona a sanidade da mulher. Não sei o que tu dizes. Só pode ser coisa de mulher, falar bobagem. E a machosfera dominou. Não sei o que tu dizes. Saindo para o alpendre dali, deixa eu pegar um ar aqui num lugar mais fresco, foi ele visto por outra criada. Eram as meninas, olhando esse cara que veio da Galiléia, até um gato que andava com ele. Sabemos que ele pertence àquele grupo, ele era bem perceptível.
E aí outra criada veio e disse, ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, eu não tenho a menor dúvida. E ele negou outra vez com juramento, eu juro, por Yahvé, Senhor do céu e da terra, que eu não conheço Jesus, chamado Nazareno, eu juro, não sei quem é este homem, essa criatura. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, em grande quantidade, homens e mulheres, olha, cara, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia, o teu sotaque galileu e os teus maneirismos, depois de ter andado com ele 3 anos e meio, denunciam. Não é só o que tu falas, é o teu gestual, é o teu modo. Você ficou impregnado pelo convívio, não dá para negar. Por mais que você queira, você fez um mimetismo inegável em relação a ele, uma simbiose inconfundível. Você é um deles. Então Pedro começou a falar palavrão, mandou todo mundo para que pariu, para todo mundo no bueiro do Arthur, mandou todo mundo para todo lugar, xingou, jurou em nome do Deus eterno, fez de todas as barbaridades, dizendo, não conheço esse cara. Imediatamente cantou o galo. O Réquiem de Pedro. Eu vou até sugerir ao Alok que ele faça um Réquiem de Pedro com galo cantando, com música eletrônica. Deve ficar um barato esse Réquiem de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, entrou naquele bosque escuro que tinha no lugar. Naquele tempo era muito mais denso aquele lugar. E Pedro saiu e chorou amargamente. Só Deus sabe o significado de sair e chorar amargamente. Aqui em Lucas, no capítulo 22, do verso 54 em diante, a mesma história de Pedro é conhecida nas mesmas sequências, com alguns detalhes refinados da agonia desse Pedro que sai na escuridão do bosque, se agarra às árvores, na escuridão da noite. Judas traiu, ele cortou a orelha de um ser humano. Tudo que ele declarava de valentia virou covardia assim. Ante mulheres, uma mulher, 2 mulheres e uma turba dizendo, não tenta enganar porque a gente viu. O galo canta e o cara diz, meu Deus, eu continuo não aguentando nada, não sustentando nada, não segurando nenhuma onda. Prometo, mas não cumpro. Juro, mas não encarno. Digo sim quando é não. Digo não quando é sim. Prometo e não apareço. Digo que não fugirei e sou o primeiro a correr. Eu sou uma tragédia. Eu preciso desistir de mim mesmo, porque eu não presto para absolutamente nada. Aí, de acordo aqui com Mateus 26 e com Lucas também, Jesus é levado ao Sinédrio. E da casa de Caifás, que tinha virado um sinédrio, aconteceu tudo isso, a negação de Pedro, Judas naquela agonia horrorosa, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Imagine, naquela baixada ali do Monte Sião, de um lado, provavelmente mais para a esquerda, na direção do templo, tem Pedro agarrado às árvores escuras do bosque.
E um pouco mais para a direita tem Judas Iscariotes, armando a sua forca num galho de árvore, no precipício de Alcedama, de onde ele pulou e caiu lá de cima, e o ventre dele foi se abrindo nas pontas das rochas, de modo que ele chegou lá embaixo com todas as suas entranhas abertas e derramadas para o lado de fora do seu corpo. Um suicídio triste e horroroso, era calamidade demais. E na casa de Caifás, Jesus aparentemente sendo tratado como o derrotado dos derrotados. E Judas se matando em agonia, dizendo: eu traí, entregando, vendendo sangue inocente. Eu traí. E o coração dele tocado de remorso, mas ainda lhe faltava a esperança do arrependimento, porque o remorso é uma dor sem esperança, sem cura, sem perspectiva de salvação. É o remorso. É a dor segundo o mundo, como Paulo fala em 2 Coríntios 8. E o arrependimento é a tristeza segundo Deus, que dói, 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 mas carrega um fiapo de esperança, sabendo que pode haver uma misericórdia que me acolha e me perdoe. Faltou a Judas essa expressão de um remorso esperançoso que transformaria o remorso em esperança. E aí ele se suicidou e as autoridades pegaram dinheiro e não acharam justo colocar de novo no gasofilácio, porque era dinheiro de sangue que eles próprios tinham comprado, provocado e produzido. Aí resolveram comprar um cemitério para forasteiros. É um negócio muito patético. O dinheiro não presta, é de sangue. Sangue do homem mais santo que já passou na nossa história. Então, o dinheiro não dá para pôr no gasofilácio porque seria um sacrilégio, segundo eles. Como se existisse sacrilégio. Só existe para quem cultua o sagrado. Então vamos comprar um campo para fazermos um cemitério para os estrangeiros. Cemitério para palestinos, cemitério para os de Gaza, cemitério para os de longe, cemitério para aqueles que não têm lugar nos nossos cemitérios judaicos oficiais e que são enterrados em valas comuns. Vamos fazer pelo menos algum bem com esse dinheiro de sangue. Como em geral o Estado faz, os políticos fazem, a religião faz, todo mundo faz. Para ver se aplaca a consciência inaplacavelmente culpada diante de Deus, dos homens e da acusação dos principados, potestades e entes infernosos. Compraram aquele campo de sangue. Chamado assim, ganhou o nome de Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos